Posso falar com você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos e oramos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo nos dê revelação da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nesses dias em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Estava falando de comunhão aqui antes e de todo esse tempo de comunhão que nós tivemos nessas férias, teve um dia em especial, que foi dia 14, sexta-feira agora, que foi o dia do aniversário da minha esposa, amém? Você que não deu os parabéns para ela. Você que quer dar um presente, fica à vontade. Mas é interessante que foi um dia muito bom, né? Onde nós reunimos ali, né? Os familiares ali, alguns amigos ali, e podemos celebrar mais um ano de vida. Eu estava refletindo como foi o aniversário do ano passado. Eu vou dizer aqui para os irmãos aqui, o aniversário do ano passado, minha esposa ligou chorando para mim. Ela estava na UTI, e a notícia que uma médica deu para ela foi o seguinte: olha, se a sua pressão não estabilizar, nós vamos te internar, ou melhor, nós vamos te transferir para a UTI, e provavelmente nós vamos ter que te entubar. Essa foi a notícia do aniversário do ano passado. Eu em casa com as crianças, e como é bom poder desfrutar das coisas que talvez, às vezes, você nem dá muito valor. Às vezes você acha que Deus não está fazendo nada, porque você só está olhando aquilo que está dando errado. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele é um Deus de detalhes. Em todo e qualquer momento, Ele está cuidando da sua vida. Até nas coisas que parecem que são ruins. Eu quero dizer que no final do processo, né, se você entender que é um processo que você está passando, no final desse processo você sai infinitamente mais fortalecido do que quando você entrou. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu creio que esse ano é o ano da aceleração, queridos. Sabe, tudo aquilo que na sua vida não avançou, acorde de manhã, coloque diante do Senhor, declare a palavra. Pastor, mas não estou enxergando nada. Mais um sinal para o Senhor agir. Porque a fé não é por aquilo que você está vendo, a fé é por aquilo que você crê. Se Deus falou coisas a seu respeito, a respeito do seu casamento, da sua família, a respeito da sua empresa, então simplesmente declare, não fique da mesma forma, declare aquilo que os seus olhos não têm visto. Isso é fé. Isso é fé, declare coisas sobrenaturais. Pastor, eu não enxergo, e daí que você não enxerga? Você não precisa ver mesmo, você precisa tão somente crer. À medida que você crê, que você declara, você vai começar, Deus vai fazer, você vai ver, porque tudo que Deus faz, Ele faz através da palavra. Começa a ler no Gênesis lá, a palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. Saber se somos nós antes de conhecer o Senhor. Somos sem forma e vazio. Mas à medida que o Senhor foi declarando a palavra, foi colocando ordem, fazendo o céu, a terra, colocando, né, trazendo a luz no meio do caos. E à medida que a palavra foi declarada, as coisas foram tomando formas. Assim é a nossa vida também. Sabe, se tem algo na sua vida que está um caos ou está fora de forma, esse ano da aceleração começa como? Comece declarando, comece crendo, comece simplesmente crendo na graça e no favor de Deus, que coisas que estavam paralisadas, elas vão acelerar de tal forma. Pastor, como eu faço? Eu saio correndo? Não, coloque foco. Como que eu começo a ajustar o foco? Na sua oração. Seja um homem conhecido por oração. Seja uma mulher conhecida por oração.
que os seus filhos possam ver e falar: meu pai e minha mãe é uma mulher de oração. Amém? Aleluia. Então veja, quantos aqui crê que esse ano vai acelerar várias áreas da sua vida? Você crê? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Sabe que todo começo de ano, eu vejo muitas pessoas fazendo alvos, mas à medida que os dias vão passando, as semanas, os meses, muitas vezes eu vejo as pessoas esmorecendo nos seus alvos, naquilo que estavam crendo, e de repente, você fala às vezes no segundo semestre, as pessoas até pararam de crer, e de sonhar, e de determinar aquilo que o Senhor vai fazer, porque alguma coisa paralisou. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não seremos paralisados em nome do Senhor Jesus. Mas veja, por que é que muitos param no meio do processo? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você precisa identificar, não somente as coisas naturais, mas também as espirituais. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Há uma guerra. Hoje estava uma guerra para muitos irmãos não virem aqui, porque estava chovendo demais. Aí muitos não vieram por quê? Porque andaram segundo as circunstâncias. Hoje está chovendo demais. Aí ele já entrou essa seta. Como está chovendo, não vou para o culto. Depois parou a chuva, mas ele já estava formatado, já tinha perdido a guerra. E muitos não vieram. Então veja, há uma guerra. Em todo e qualquer momento, se você não entender que o diabo ele tenta paralisar o seu avanço, você fica à mercê dos dardos. Mas qual que é a boa notícia? O diabo, ele é um falido, ele é um derrotado, ele é um pecador, ele quer arrastar o maior número de gente. Mas projeta para mim, André, lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Eu e você fomos chamados. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quantos aqui são filhos de Deus? Então deixa eu te falar, você nesses dias, não sei se você sabe, mas Deus te comissionou, Deus te convocou para destruir as obras do diabo. E onde é que eu começo destruindo essas obras? Na sua própria vida. Nessas setas que muitas vezes o diabo tenta colocar. Você está acelerando demais, ele fala: para! Quer avançar? Pastor, como é que eu avanço? Você não avança, é lógico que você se enche da palavra, você pode fazer tudo isso. Então o diabo vai falar: olha, ore bastante, leia bastante a palavra, vá ao culto, seja um dizimista, faça tudo. Só não transforme a sua própria vida, porque ele sabe que se a sua vida for transformada, se você for um tipo de Cristo nessa terra, você vai querer salvar vidas, porque Cristo veio para desfazer a obra do diabo. Eu e você tínhamos um destino, e o nosso destino era o inferno, mas uma vez que Cristo morreu por nós, e alguém veio e falou do amor de Deus, e você aceitou o Senhor Jesus, sabe o que aconteceu? Não existe mais morte para aqueles que estão em Cristo. E se eu e você estamos em Cristo, não existe mais morte, mas existe a vida eterna. E muitos de nós paramos aí. Esquecemos o fundamento de Cristo. Cristo morreu por nós. E aí nós paramos. Então deixa eu te falar, o que avançar, seja um tipo de Cristo, seja um salvador de pessoas, de vida. O diabo ele tenta te calar em todo qualquer momento, porque ele sabe que se ele faz isso, muitas coisas são paralisadas.
Porque quando você cuida de gente, quando você está cuidando da sua célula, quando você está aliançado com o seu líder de célula, quando você está aliançado com o corpo de Cristo, as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural, onde você não faz mais esforço. Porque enquanto você trabalha para o reino, o Senhor trabalha por você. Quando o seu coração está conectado ao coração de Cristo, você não precisa se preocupar com outras coisas, porque o seu coração está no reino. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que se busca o reino? Edificando o reino, é cuidando de vidas, edificando vidas. E muitos param aí. Muitos param aí, porque não identificam que é uma guerra. E a forma dele te desacelerar, ou melhor, a forma dele te paralisar, é trazer uma direção, a mesma direção do mundo. Qual que é a direção do mundo, pastor? Vou te falar aqui qual que é a direção do mundo. O mundo está preocupado em trocar o carro, está preocupado em ter tantas coisas, em seguidores no Insta, em tantas coisas. Pastor, tem alguma coisa de errado nisso? É evidente que não. Aliás, Deus quer que você desfrute de tudo isso, mas da forma errada. Porque se o seu coração estiver tão somente nessas coisas, o dia que você receber, você deixa de olhar definitivamente para Cristo. Então você quer prosperar? Quantos querem prosperar aqui de fato? Olhem para Cristo, edifique a obra de Deus, esteja conectado, gere vínculos com o seu líder, com a sua célula, estabeleça um alvo, mas dentro desse alvo, fala qual que é a parte que me cabe. Eu vou abrir a minha boca é uma boca profética, eu vou salvar vidas. Faça isso, eu quero te desafiar. Você ganhar uma vida nesse primeiro semestre, e você vai ver sua vida mudando, coisas, fala, mas eu nem percebi, quando você viu, foi promovido, avançou, o casamento melhorou, tudo foi ajustando. Como que se ajusta tudo isso? Edificando o reino de Deus. Então deixa eu te falar, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Esteja atento aos ouvidos do Senhor. Quando você está com o seu coração, as coisas vão acontecer. Ou melhor, elas já aconteceram, amém? Então não fique murmurando. Sabe, talvez você não tenha avançado, não tenha acelerado o suficiente, porque você ainda está olhando para si mesmo. E aí você está reclamando para Deus, murmurando. Vítima de si mesmo. Você está olhando ao seu redor e fala, mas a minha célula não, pastor, a minha célula não avança, porque os irmãos que tu me deste. É um líder vítima. Aí você olha e fala, não, mas não está acontecendo por conta do meu líder. Meu líder, pastor, parece que ele assim, meio carnal, não ora muito. Eu queria um espiritual que cuspisse fogo. E aí o que acontece? Você vive preso nisso, olhando aquilo que está de errado. E botando seu foco nessas coisas. Veja que esse é o princípio desde lá do começo. Adão falou, Deus, o problema é a mulher que tu me deste. E aí você está com essa porta aberta de Adão na sua vida, e está reclamando, fala, pastor, não tem avançado por conta disso, daquilo outro. Para! Deixa eu te falar, para de mimimi. Esse é um da aceleração. Você não tem tempo de ficar resmungando. Eu nunca vi um piloto de Fórmula 1 andando a 300 km por hora reclamando. Sabe por quê que não está reclamando? Porque ele tem um foco, ele tem um alvo, ele está olhando ali a próxima curva, e já está tudo ali na mente dele, o que ele vai fazer, o que ele vai conquistar. Então para de murmurar e comece a investir. Para de reclamar do seu casamento e comece a investir na vida do seu cônjuge. Para de reclamar das suas finanças e tira a poupança do sofá e vai fazer alguma coisa. Pastor, não sei o que fazer, vai orar então. Fala para Deus te falar, fala, Deus, me abre uma porta, uma conexão, mas saia da inércia. Amém? Porque veja,
Nem sei que eu estava falando tudo isso daí, porque não tem nada a ver com o esboço, mas Deus sabe, amém? Então veja, por que muitas vezes muitos começam acelerado e depois vai desanimando? Fala assim, por conta do dia mau. Pastor, o que é esse dia mau? Deixa eu te falar. A Bíblia fala a respeito do dia mau. Vamos ler lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 6, vamos ler do verso 10 até o 13, André. Olha o que diz o texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu... Volta aí. Então veja, o apóstolo Paulo aqui está dando direção, olha, seja fortalecido. Fortalecido em quem? No meu salário é minha segurança. O meu chefe é minha segurança, o meu cônjuge é minha segurança. A palavra de Deus está dizendo isso? Não. A nossa fortaleza não tem a ver com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, quanto mais, ele está dando uma instrução aqui, sede fortalecido no e na força do seu poder. Então nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então veja, está dizendo aqui, olha, seja revestido da armadura de Deus, da autoridade de Deus, para resistir, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Isso que quer dizer? Que tem uma arapuca. Alguém aqui sabe o que é arapuca? Uma cilada. Tem uma cilada que o diabo ele não vai montar essa cilada no dia que você está forte, mas é o dia que você está meio esmorecido. É nessa hora que muitas vezes você não percebe dia mal. Você não consegue, você está olhando só o natural e não entendeu que tem uma cilada. A nossa guerra não é contra o cônjuge, contra as finanças, contra a igreja, não é nada disso. Ele quer justamente que você coloque o foco nisso. Então ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós estamos no meio da guerra. Você precisa identificar isso. Tem uma guerra para que você não acelere em 2022. A palavra que Deus deu é: acelere, conquiste. Esse ano da conquista, você vai romper em cada área da sua vida. E se você falar aleluia, glória a Deus, e aí de repente não acontece, por quê? Porque você não entrou na guerra. Você não teve disposição de avançar. Você não teve disposição de trocar tiro. Porque o diabo está descendo chumbo. Mas você está lá brisando. Puf, puf. Aí vou avançar aqui. Puf, não avancei. Acho que eu vou pegar uns dias líderes aí, eu vou levar para a gente jogar um paintball, para você identificar aqui que é uma guerra. Quantos aqui já jogaram paintball? Tá, quantos tomaram o tiro de paintball? Quantos tomaram na cabeça? Na orelha? Pois é, nunca mais joguei. Isso daí é brincadeira para mim, não. Dói muito. Eu estava com todos os negócios, meu olho ficou desse tamanho, irmãos. Mas enfim, você nunca fui jogar paintball. Eu joguei desde os meus 13, 14 anos. Eu estudava no Colégio Batista, lá nas Perdizes. O primeiro campo de paintball foi na Avenida, na Vila Pompeia. Nunca vi ninguém assim desatento jogando. Nunca. Vi muita gente ali, eufórico, máscara embaçando, desesperado, porque naquela época só tinha não tinha as automáticas, só aquelas pump, engasgava, o nego ficava desesperado. Mas guerra é isso.
Se você quer acelerar nesse ano, você precisa estar atento nas ciladas que muitas vezes são montadas e você não percebe e cai. Muitas vezes eu percebo que é uma cilada. E eu me posiciono. Eu oro. Eu determino a vitória, porque a vitória já foi determinada por Cristo. E uma vez você identificou e determinou, acabou, porque o diabo já perdeu. Então veja. Mas se você não identificar isso, ele fica em vantagem. Lê lá em 2 Coríntios, André, para mim, capítulo 2, verso 11. Lê um antes. Não, pode ser o 11 mesmo só. Já falei alguma coisa. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então sabe que tem coisas, ali o versículo antes está falando a respeito de perdão, de mimimi resmungando. Sabe, se você ficar nisso daí, você dá uma vantagem. Porque você se tornou alguém vulnerável a cair numa cilada e ser paralisado. Então veja, a razão de muitas vezes, muitos cristãos não avançarem em determinadas áreas, não avançar no casamento, porque quando se fala sobre prosperidade, a maneira de Deus, não tem a ver só com finanças, tem a ver com o seu casamento, com a criação dos seus filhos, tem a ver com cada quadrante da sua vida. Então muitas vezes, algumas áreas da sua vida não avançam, não conquistam, é porque você ignora o dia mal. No dia mal, ao invés de você se posicionar em fé, você olha as circunstâncias e você fica todo estremecido, fica abalado, ó Deus, ó céus, e agora, onde estou? Deixa eu te falar, você está firmado na rocha. Você não deve permitir que a sua alma, as suas emoções governem a sua vida. Você não deve permitir que esses sentimentos que foram gerados através das circunstâncias naturais tire a sua posição e a condição de filho. Então, o que determina não é as circunstâncias, mas é a sua posição em Deus. Isso é que vai te dar norte, isso que vai te dar rumo. Pastor, mas estão mandando todo mundo embora, se me mandarem, e daí? Se te mandarem, o Senhor vai arrumar algo infinitamente maior. Ai, mas eu não sei. Então para de confiar na sua carne e começa a confiar no Senhor. Às vezes Ele quer que você tenha a sua própria empresa, que você seja um grande empreendedor, e Ele está falando, sai daí. Já falou para você sair, você não teve coragem. E aí o que Ele faz? Vou mandar embora para ver. Pastor, acontece isso? É lógico que acontece, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então veja, é chegado os dias de você acelerar, de você avançar, de você conquistar áreas das quais você nunca sonhou e imaginou. Você crê nisso? Então se posicione para isso. Comece a já visualizar e desfrutar e fazer algo para que isso aconteça. Porque muitos irmãos não avançam e falam, ai, Deus me deu uma palavra. Tá. E agora que Ele te deu, você vai fazer o quê? Ah, Ele deu. Você acha que muitas vezes Deus vai fazer e vir com uma varinha mágica e plim, e apareceu? Não. Aquilo que você pode fazer, Deus espera que você faça. Para que Ele entre com um milagre. Nós vemos isso daí lá no livro de João, capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Era um dia mau. Um amigo de Jesus tinha morrido. Lázaro tinha morrido. Segundo as tradições judaicas, no quarto dia o espírito já se apartava, e já era o quarto dia. Era impossível acontecer aquilo. Aos olhos naturais, aos olhos do homem, era impossível alguém ressuscitar no quarto dia. Mas aí Jesus chega e dá uma direção para o homem: removei a pedra.
Sabe, eu penso que muitos falaram, vixe, esse Jesus, ó, loucão, quarto dia, já era, perdeu, não tem mais o que ser feito. Mas glória a Deus, porque tinha um grupo de homens ali, que ao ouvir a palavra de Deus, se posicionaram. Espera lá, é o Messias, é o enviado. Ele está dizendo para nós removermos a pedra, então vamos remover. Vamos simplesmente obedecer. Às vezes você nem crê muito, mas só por obedecer a palavra, o milagre acontece. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles removeram a pedra e Jesus fala, vem para fora, Lázaro. E Lázaro sai. E o milagre acontece. Mas para isso, para que essa aceleração acontecesse, o homem precisou se posicionar diante da palavra. A palavra nós já temos. O que está faltando? Você se posicionar, ouvir a voz de Deus, obedecer e experimentar o milagre diante dos seus olhos. Amém? Então veja, muitas vezes, muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus vivem o mesmo ciclo, porque não identificam o dia mal, e quando vem o dia mal, entra no mimimi, fica chorando, vida, aos céus, Lázaro não morreu, tá, mas ele falou que vai citar, mas não tem jeito, é o quarto dia, agora já era, não tem como fazer. Não identificou que é um dia mal, e porque não identificou o dia mal, não se posicionou, não teve uma posição proativa, de fazer algo, segundo a direção do Espírito. Então veja, aqui fala alguns pontos, em Efésios, para nós nos fortalecermos na força do seu poder. Acho que eu já falei bastante, o horário, por favor. Mas deixa eu dar aqui um exemplo, dentro da palavra de Deus, de um homem de Deus, que conseguiu, ora, identificar o dia mal, mas teve um momento que ele não identificou. E vamos ver o resultado, quando ele identificou, e o resultado de quando ele não identificou. Fala assim, quantos conhecem aqui a história do rei Davi? Acho que quase todos aqui, nós sempre estamos falando, porque ele é um grande referencial. Mas veja, deixa eu acelerar aqui, vou contar o contexto para você. Davi, ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, e depois que ele mata Golias, vou resumir bem aqui a história. Saul fala, vou chamar esse cara para fazer parte do exército, para comandar aqui meu exército. E ele começa a comandar o exército e tudo mais, e começa a ter grandes vitórias, mais do que Saul. Saul fica com inveja, começa a perseguir, querer matar Davi, o rei Davi. Então veja, isso é um dia mau. Uma perseguição dessa é um dia mau. O que Davi fez de errado? O que ele tinha feito de errado? Ele em nenhum momento ele tinha reivindicado o trono. Em nenhum momento ele foi lá, deu carteirada em Saul, falou, agora que eu fui ungido, sai daí que esse lugar é meu. Em nenhum momento. Ele continuou servindo com muita excelência. Um bom crente. Fazendo tudo certinho. Mas de repente veio o dia mau. E a Bíblia, quando fala um dia mau, está falando não exatamente de 24 horas. Pode ser um período. Pode ser um tempo, uma semana, um mês. Nesse caso de Davi, durou alguns anos. Perseguindo. Foi perseguido. Ele tinha feito uma aliança com o filho de Saul, Jonatas. Mas Saul ignorou tudo isso. E ele estava fazendo tudo certinho, mas era um período em que nada estava dando certo. Eu te pergunto, qual foi o posicionamento de Davi?
Nós vemos Davi falando, onde Deus estava? Por que eu estou passando por isso, Deus? Eu fiz tudo certinho, eu sou um bom crente, eu vou na cela, vou no culto, eu dizimo, eu oferto. Mas agora estou sendo perseguido, e daí? Por quê? Porque a posição de Davi não estava nas circunstâncias naturais, mas estava naquilo que Deus já havia feito, ele já tinha o Espírito de Deus. Naquela época, quem tinha o Espírito de Deus eram só os profetas, os reis e os sacerdotes. Diferente de hoje em dia, que todos nós temos acesso. Mas ele valorizava isso, ele valorizava o Espírito. Ele valorizava a unção que havia sido derramada sobre a sua vida. No meio do percurso, ele teve a oportunidade de matar Saul. Muitos podiam falar, isso é de Deus, mata logo, e pega o trono. Mas ele era um homem que ele respeitava a autoridade. Em nenhum momento você vê ele falando mal. Ele poderia ter matado Saul, poderia. Eu vou encerrar com o meu dia mal. Mas porque ele era conduzido pelo Espírito, ele diz o seguinte, eu não vou tocar no ungido de Deus. Sabe o que é isso? Discernir o corpo. Ele é meu irmão. Não posso matar, nem falar mal, nem fofocar, nada disso. Nós servimos o mesmo Deus. Então veja, isso aponta para um dia mau. Que durou um certo tempo. Mas veja, no meio desse processo, ele vai para a caverna de Adulão. E aí quando ele chega na caverna de Adulão, Deus dá uma equipe para ele. E aí você fala, nossa, Deus vai me dar uma equipe, vai ser aquela equipe assim, pronta. Vai ter o evangelista, vai ter o mantenedor da obra, vai ter tudo certinho. Foi assim? Não. Aí ele falou, agora a coisa vai acontecer, tem 400 homens lá. Só que quem que eram esses homens? Eram os amargurados, os endividados, fala amargurados de coração. Era só aquele que você fala, isso não tem jeito, aos olhos naturais. Ele poderia simplesmente falar, quer saber, não vou liderar essa equipe não vai dar em nada. Eram os caras que não sabiam nada, não tinham habilidades nenhuma, porque Saul, quando ia formar o exército dele, qual que era a avaliação de Saul? Era o natural. Se o cara fosse forte, se o cara tivesse habilidade, se o cara tivesse presente, você pode fazer. Mas se tivesse as características do grupo que Deus estava dando para Davi, se fosse amargurado, endividado, o cachaceiro, o prostituto, o infiel, estava fora. Então veja, quando ele chega ali na caverna de Adulão, isso é um outro dia mau para ele. Por quê? Ele chegou lá, a equipe que Deus deu para ele, quem que era? Era só os caras que não ia dar em nada, aos olhos naturais. Podia falar, quer saber? Não quero saber, Deus. Eu estou achando que a coisa vai melhorar, piorou. Mas o que ele faz? Ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia do poder de Deus. Quando nós lemos lá em Efésios, Efésios 10, acho que o 11, diz o quê? Para confiar no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele chega lá na caverna de Adulão, é um dia mau, uma equipe terrível. Aos olhos naturais não ia avançar, aos olhos naturais não ia desembocar em nada.
Mas nesse momento o que ele faz? Ele se fortalece no Senhor. Se fortalece no Senhor. Então vejam que em momentos como esse, qual que é a nossa posição? Você se posiciona o quê? Com as vistas naturais e desiste, abre mão ou permanece? Sabe, muitos aqui começaram muitas coisas. Começaram empresa, começaram talvez um relacionamento, começaram uma célula, mas aí o dia que apareceu o dia mal, travou, parou. Falou, não, esse negócio vai dar trabalho demais. Abriu mão. Não experimentou o sobrenatural acontecer. Mas qual que é a boa notícia? A palavra de Deus diz que esses 400 homens que eram amargurados, endividados, amargurados de coração, endividados, eles se tornaram os valentes de Davi. E a Bíblia relata que certa vez ele já estava com um exército maior, já tinha em torno de 600 pessoas mais ou menos, fazendo parte do seu exército, e eles saíram, ele ainda era perseguido nessa época, eles saíram, eles estavam numa cidade ali em Ziclag, eles estavam lá com as esposas, nesse momento ele já tinha casado, já tinha filhos e tudo mais. E aí o que acontece? No meio desse processo, eles saem, todos os homens saem para uma guerra. Quando eles voltam, o que aconteceu? A cidade tinha sido tomada. Chegaram lá, as esposas tinham sido levadas, os filhos tinham sido levados, as casas tinham tocado fogo, eles tinham perdido tudo. Tudo. Esse é um dia mau. Esse é um dia mau. É um dia que aquilo que poderia ser a sua base, talvez a sua família, os seus recursos financeiros, foi exatamente isso. A esposa, os filhos tinham sido levados, sequestrados, e tudo que eles tinham ali é o que eles estavam carregando. O que eles tinham era só o que eles estavam carregando, porque as demais coisas tinham sido aniquiladas. E para melhorar o dia mau de Davi, os seus valentes querem apedrejar ele, querem matar ele. Porque aqueles que faziam parte da equipe de Davi, naquela época a culpa sempre era do líder. Hoje mudou, né? Mas aqueles que estavam ali com o Davi falaram, não, peraí, a culpa é sua, nós vamos matar você. Foi exatamente o que aconteceu. Nós vamos te apedrejar agora, nós vamos te matar. E aí, o que Davi faz nessa hora? Qual que é o posicionamento dele? Ele só tinha equipe, mas a equipe que ele tinha, que ele podia contar, deu as costas para ele e queria matar ele. O que ele faz? Sabe, a palavra de Deus diz que ele vai para o Senhor. Se fortalecer na força do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele pede para pegar a estola. Sabe o que é isso? É quando ele vai para a presença de Deus. Ele não tinha mais nada. Naquele momento ele não tinha equipe. Naquele momento ele não tinha nada. Levaram tudo. Os filisteus haviam levado tudo. Mas o que ele faz? Ele se reveste com a estola e vai para a presença de Deus. E ele faz uma pergunta para Deus. Fala, Deus, se eu seguir, eu vou alcançar eles? Eu os alcançarei? Veja, Davi estava num dia mau. Aos olhos naturais havia perdido tudo. Mas ele foi para a presença de Deus. E pergunta, se eu seguisse Deus, eu vou alcançá-los? E aí Deus responde, pode ir. Pode ir.
E aí ele se anima no Senhor e na força do seu poder. Quando ele recebe essa palavra de Deus, ele se anima. Eu penso que ele estava completamente desmotivado. Ele identificou o dia mau. O que ele fez? Saiu resmungando, reclamando: ó Deus, eu te sirvo, olha o que está acontecendo. Eu dizimo, mas eu não prospero. Ele fez isso? Não. Ele foi para Deus. Fui conversar com Deus. Deus, e agora? O que eu faço? Deus falou: vai atrás. Vai atrás. E aí, o desfecho da história é que eles vão atrás. E aquilo que aparentemente era um dia mau, se tornou um grande feito de Davi e dos seus valentes. Porque eles alcançaram, mataram todos os filisteus, resgataram as esposas e os filhos e ficaram com todos os despojos de guerra. Porque eles não ficaram só com o que eles tinham ali em Ziclag, na terra que eles estavam. Todos os despojos da conquista daqueles guerreiros foram para eles agora. Ou seja, eles experimentaram do sobrenatural. Sobrenatural. E eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Lutaram, disposição. Diz que um dos homens, a espada se tornou uma na sua mão. Sabe o que é isso? É a palavra, é o Senhor. Fizeram grandes feitos. Então veja, quando você... Pastor, mas quando que é o dia mau? Deixa eu te dizer, não é questão se você vai ter o dia mau. É saber quando. Se é que já não teve ou não está. Agora, qual que é a boa notícia? Quando você identifica o dia mau, todas as coisas cooperam. Quando você identifica o dia mau, todas as coisas vão cooperar. Porque no final do processo, eles só não resgataram tudo, mas saíram muito mais recurso, mais finança, mais tudo. Então, quando você identifica esse dia mau, é uma oportunidade para o sobrenatural de Deus reverter o processo. Então, não quer dizer que nós não vamos ter o dia mau. Isso quer dizer que quando nós tivermos, é nessa hora que você precisa se posicionar de tal maneira que aí Deus entra na história, te dá uma palavra e reverte todo o processo. Aquilo que parecia ruim se torna um grande feito, um grande testemunho. Então veja, aprenda a identificar. Aprenda. Agora o que é importante? Como é que eu identifico? Lá em Efésios, lá, se você continuar lendo Efésios 6:10, depois ele continua falando da armadura de Deus. Hoje não é o nosso foco isso. Mas ele continua falando da armadura de Deus. Ou seja, o que é armadura? É quando você está o quê? Revestido. É quando você está pronto para a guerra. Autoridade. Quando você vê um policial militar com a sua farda, aquela é a armadura da polícia militar. Aquela é a armadura. Sabe, uma vez, eu ministrei, eu lembrei aqui agora. Imagina só se você... No dia do seu trabalho, está chovendo, você fala só mais 5 minutinhos, é uma guerra, você já começa a perder na guerra para o seu próprio corpo, para a sua carne, porque você quer você tem um horário para cumprir, mas a sua carne fala só mais 5 minutinhos, aí você põe lá o soneca, mais 5 minutinhos, depois mais 5, depois mais 5, de repente você dá um pulo desesperado que você já está atrasado. É uma guerra, começou a perder na guerra. Mas é como você está muito atrasado, você fala, quer saber, eu não vou nem escovar os dentes, eu não vou nem me trocar, eu vou aqui sair de pijama. Você entra no chuveiro, mas a hora que você sai do chuveiro e você olha ali o celular, você está se enxugando, você fala, o quê? Não vai dar nem tempo de me trocar, eu vou sair pelado mesmo para o trabalho.
E aí o cara sai pelado para o trabalho. O que você acha disso? Não, o que você acha disso? Já parou para pensar? Sim ou não? Alguém que tem esse comportamento e atitude, o que você fala a respeito dessa pessoa? Hã? Ele é louco? Sem noção, boa. É louco, sem noção. Por quê? Porque você consegue discernir as coisas naturais. Aí você fala, não, um cara que tem um comportamento desse daí, não é um cara muito normal, o cara está saindo pelado, você vai dar um problema para ele. Teve um comportamento insano, vai ser preso pela polícia, vai dar um monte de problema. Por quê? Você consegue identificar muito bem as coisas naturais. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre Efésios capítulo 6, a partir do 10, que ele fala da armadura de Deus, ele está falando o quê? Para você se revestir no Senhor e na força do seu poder. Sabe o que é isso? Espiritualmente falando, é quando você acorda loucão, já está atrasado, e fala, quer saber, vou sair sem minha armadura. Você sai nu espiritualmente. Deu para entender essa analogia, essa comparação? Pois é, muitos crentes, por não discernir que a guerra não é contra carne e sangue, mas sim nos principados e potestades, sai dessa forma, sem o revestir de Cristo. Esses são paralisados, esses esmorecem no caminho, esses no paintball são os primeiros a tomar tiro, porque não entenderam como é que funciona o mundo espiritual. Mas aqueles que identificam, aqueles que falam, não, eu vou viver isso, eu vou me revestir todos os dias, eu vou agradecer a Deus, eu vou louvar o Senhor, ainda que venha o dia mau, ele vai estar revestido e vai estar confiadamente no Senhor e na força do seu poder. Sabe, então, quero te dizer algo, esse é o ano da aceleração. Você precisa identificar e começar a mudar suas atitudes. Quer experimentar coisas novas? Então viva o reino, como o Senhor determinou. Mas eu queria contar só mais um episódio, onde esse mesmo homem que identificou tantas, na hora que ele estava na guerra, da tribulação, na hora que ele estava dependendo de Deus, ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu, bem presente, vai, segue, que você vai alcançar. Mas a Bíblia relata, depois desses grandes feitos, ele assumiu o trono. Saul morreu, ele assumiu o trono de Israel. E Davi foi exitoso em todas as suas guerras. Todas as suas guerras. Eu fico pensando no povo que falava, ó, o rei Davi está vindo aí. Eu penso que muitos nem guerreavam, porque falavam, vou me render. Não tem como. Mas olha só que interessante. Teve um dia mau, que ele não identificou. Muitas vezes, o dia mau acontece porque você não identifica que é tempo de guerra. E quando você está no meio da tribulação, você consegue identificar que é uma guerra. Quando você está numa dificuldade financeira, você clama ao Senhor. É assim ou não é, irmãos? Quando tem uma enfermidade, que a pessoa está grave, a igreja se reúne e clama ao Senhor, porque é um tempo de guerra. Tivemos aqui alguns irmãos internados, a igreja unida, orando pelo Eduardo, pelo Kleber, sempre estamos orando pelos irmãos, né, que estão com Covid, não sei o quê, e estamos orando porque nós identificamos o quê? Uma guerra. Então quando você está no meio de guerra, é muito fácil você identificar e clamar ao Senhor. Qual que é o maior problema? É quando você deixa de identificar a guerra. É quando você acha que está tudo bem.
A palavra de Deus diz que certa vez o rei Davi, era tempo de guerra, mas ele decidiu tirar uns dias, não ir à guerra. Falar, eu sempre venço as guerras, acho que dessa vez eu não vou não. E o rei sempre estava à frente da guerra. Ele fala, quer saber, eu não vou não. E aí ele fica lá no seu palácio. E a palavra de Deus diz que enquanto ele está lá no seu palácio, ele vê uma mulher muito formosa, chamada Batseba, esposa de Urias. E quando ele vê essa mulher, ele deseja essa mulher. O rei naquela época, ele poderia ter mais de uma esposa? Poderia, desde que fosse solteira. Porém, Batseba era uma mulher casada. E aí ele não identificou esse dia mal. Porque deixa eu te dizer algo. As maiores ciladas não são as exteriores. Presta atenção no que eu vou te dizer. As maiores ciladas não são aquelas que você consegue identificar através dos seus olhos. É uma crise financeira, você está identificando. Ah, crise no casamento, você está olhando ali o seu cônjuge. Ah, são os relacionamentos, você está olhando. Ah, é o chefe, é o não sei o que, você consegue ver. A maior cilada, o dia mal que é o mais perigoso, você tem que estar mais atento, não é aquele que vem de fora, mas é aquele que vem de dentro. O rei não estava preparado para o dia mal quando diz a respeito da sua carne. Não estava preparado a respeito da sua carne. E ele viu, ele desejou, ele ignorou as leis por conta da sua carne. Ela era uma mulher casada, ele ignorou. E aí o que acontece? Ele vai lá, manda chamar a Batseba, se deita com ela. Passado um tempo, as guerras demoravam um certo tempo, ela traz uma notícia, olha, falou, eu estou grávida. E aí o que ele faz? Movido pelas suas emoções, pela sua carne, o que ele manda fazer? Manda chamar o seu marido, Urias. Urias chega lá, Urias um homem fiel, Urias chega da guerra e o rei Davi fala assim, olha, deita com a sua esposa, você guerreou todo esse tempo do meu lado aí, deita agora com ela aí, descansa um pouco aí, pega um fôlego aí, depois você volta para a guerra. Sabe o que Urias faz? Não se sente digno de deitar com a própria esposa, porque era tempo de guerra, e todos os seus parceiros de guerra estavam em guerra, e ele falou, eu não sou digno de desfrutar enquanto é tempo de guerra, eu vou ficar aqui com o coração na guerra. Esse foi o posicionamento dele. O que Davi faz? Veja, foi um momento que ele estava no meio de uma cilada e a coisa só piorando. Quando você não identifica o dia mal, a coisa vai degringolando. Alguém sabe o que é degringolar? Vai piorando, a ladeira abaixo. E aí o que acontece? Ele chama Urias, faz uma carta, entrega para Urias essa carta. Uma carta nas mãos de Urias. E essa carta dizia mais ou menos o seguinte, para quem estava ali à frente da guerra, falou, olha, a hora que Urias te entregar essa carta, vou falar com as minhas palavras aqui, você coloca ele lá no pelotão da frente. O que você acha que acontecia quem estava no pelotão da frente? Era o primeiro a morrer. Então veja que por não identificar o dia mal, foi tendo uma série de comportamentos e atitudes equivocadas, que só foi piorando. Esse homem que estava andando cheio na força e no poder,
não conseguiam identificar, e a coisa ia piorando, piorando, piorando. Então veja, quando que isso acabou? Foi o dia que o profeta Natan chegou diante dele e contou essa história. Ele falou: manda matar o cara. Onde já se viu alguém fazer isso? Aí o profeta falou: mas esse cara é você. Nesse dia ele identificou o quê? O dia mau. Nesse dia ele falou: eu preciso mudar, não aceito mais isso, eu me arrependo de ter esses comportamentos e atitudes que foram só piorando minha vida. E aí o que ele faz? Ele pega e escreve o Salmo 51. O Salmo 51 relata ele pedindo perdão a Deus. Você pode me tirar tudo. E aí ele cai em si nesse dia. Aí ele deixa de andar segundo a sua carne. Mas aí ele começa a andar o quê? Segundo aquilo que era mais precioso. E o que era mais precioso? Era o seu palácio? Eram suas riquezas, suas posses, seus cavalos? Não. Ele fala: Senhor, pode tirar tudo. Pode tirar o meu trono, pode tirar todo o meu reinado. Só não tira o teu Espírito. Só não tire a tua presença. Nesse dia ele ajustou e saiu do dia mau, porque ele voltou para o Senhor e na força do seu poder. Nesse dia ele introduziu aquilo que era mais precioso, aquilo que verdadeiramente tem valor. Então deixa eu te dizer algo. A grande questão aqui não é qual vai ser o dia, mas sim quando vai chegar. Se é que você já não está em alguma área da sua vida. Porque o dia mau pode ser por áreas. Você pode estar num dia mau dentro do seu casamento. Seu casamento não tem funcionado como deveria. E quando eu falo dia mau, não é uma questão de um dia. Às vezes você já está um período. Você está lá casada porque é crente. E aí seu casamento não funciona. Talvez seja as suas finanças. Você está no dia mau das suas finanças. Entra ano e sai ano é o dia mau. E você não consegue identificar. E continua tendo os comportamentos, atitudes segundo o quê? Aquilo que está dentro. Então veja, a maior cilada, a cilada mais difícil de identificar, não são as que estão fora, mas são as que estão dentro. Porque quando você não identifica essa cilada do dia mau, deixa eu te falar aqui algumas coisas que podem acontecer. As mentiras que são produzidas pela sua carne, pela sua alma, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Você olha para o seu cônjuge e fala: meu cônjuge não me ama mais. Você chega aqui no culto, aí o pastor fala que vai falar do rei Davi, e fala: xiii, esse pastor só fala do rei Davi. Já conheço toda essa palavra. Fechou o coração. Você olha para o contexto do seu trabalho e você só vê coisa ruim. Você acha que todo mundo está errado. É quando você não tem mais disposição de ir para a guerra. Ah, meu líder me chamou para fazer um discipulado. Eu falei: nossa, mas meu líder não para de me ligar, que toda hora fica comigo. Que chato. Não percebeu que é guerra, aí você fala: eu quero ficar aqui maratonando os seriados. Seu cônjuge chega para você e fala: olha, vai ter uma reunião lá na igreja, vai ter o jejum de 40 horas. Aí você fala: jejum de 40 horas? Nossa, mas eu estava mesmo querendo ver o Big Brother.
Pois é. Alguns falam misericórdias, outros falam onde já se viu isso, mas outros falam, é verdade, eu estou querendo ver mesmo. Agora eu falo, o que isso vai acrescentar na sua vida? É tempo de guerra. Será que você consegue discernir o reino e o mundo espiritual? Sabe, tem coisas que você precisa se posicionar, tem coisas que não dá para você negociar, tem coisas que você tem que ser radical. Radical. Então os irmãos sabem que eu vou trazer a balança aqui no final do ano. Estou sendo radical com algumas coisas. Ah, mas come, é só um pedacinho. É um pedacinho que a minha carne fala, pega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não tem jeito, tem que ser radical. Tem que ser radical com algumas coisas. Tem que ser. Se você quer avançar, se você quer conquistar, você precisa ser radical com algumas coisas. O que é ser radical? Vou dar outro termo. Tem que ser posicionado. A palavra de Deus fala assim, sim, não, não. Então, cumpre, avança. Como estão compreendendo? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque é um ano da aceleração. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problema. Isso quer dizer que nós vamos vencer os problemas que aparecer. Isso quer dizer que eles vão aparecer e no final do problema nós vamos sair fortalecidos. Você vai sair fortificado. Assim como o rei Davi lá em Ziclag, quando foi atrás lá com seus valentes, aniquilaram, ganharam a guerra, voltaram com todos os despojos de guerra, com os filhos, com as filhas, com as esposas. É isso. Então vai, é lógico que vai, mas você não pode parar no meio do processo. Porque se você parar, você vai ver alguns acelerando e conquistando, e você vai, aí o que acontece? Porque você não identificou o dia mal, você fala, só acontece na vida deles. Ah, não sei se Deus me ama. Esse é um dia mal, uma seta maligna. Esse é uma seta maligna. Não sei se Deus me ama. É lógico que Deus te ama. É lógico que Deus te ama. Ah, eu não sei, pastor. Você crê na palavra de Deus? Porque se você crê, você abre lá em João 3,16, porque ela está definindo isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que é maior expressão do que essa? Do que dar o Filho, em função de um pecador? Então deixa eu te falar. A palavra de Deus foi liberada para a igreja. Esse é o ano da aceleração. Quantos creem? Aleluia. Agora a grande pergunta é, quantos têm disposição de acelerar e se posicionar? Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Sabe, eu creio que cada um aqui, talvez você fale, não, eu estou vivendo um momento bom. Estou prosperando, meu casamento está bom, está tudo uma bênção. Então deixa eu te falar, agradeça a Deus todos os dias. Porque às vezes você, quando chega nessa posição, esse é o problema. Que foi o que aconteceu com Davi. Estava tudo indo bem, ele já tinha reconhecimento. Se fosse nos dias de hoje, ele teria milhões, bilhões de seguidores no Insta. Estava sendo monetizado diariamente. Estava tudo uma bênção. Mas ele deixou de fazer o que deveria fazer. Então agradeça a Deus todos os dias. Sabe, se você está identificando que você está vivendo um tempo de um dia mau, se posicione. E sabe qual que é a boa notícia? Que a hora que você sair desse ciclo, desse dia mau, você vai sair fortalecido. Você vai sair voando. Porque é o Senhor e na força do seu poder que nós saímos do dia mau. É através do Senhor e na força do seu poder. Então se renda. Pastor, eu não tenho prosperado, eu tenho sido fiel, dizimista e tal. Então tá,
que é que você pode fazer e não tem feito? No meio desse dia mal, o que te desanimou na sua empresa? O que antes você era um funcionário exemplar, era dono da empresa, estava cheio de sonhos e expectativas, o que parou? Faça o que você pode fazer. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Foque no reino. Experimente da graça e do favor nesse ano da aceleração. Não olhe para as coisas, olhe para Cristo. Enquanto você olhar para Cristo, Deus vai te formando dia após dia, te fortalecendo. Até nas tribulações, pastor, até no dia mal. Até no dia mal. Porque as tribulações, elas nos fortalecem. Amém? Então eu quero orar por você. Sabe, você que identificou que você está no meio de um tempo mal. Não, pastor, eu não estou, mas eu quero me posicionar, porque o dia que vier eu vou me fortalecer agora. Eu vou me posicionar diariamente, eu vou me revestir da autoridade, eu vou agradecer a Deus, eu vou acordar mais cedo, eu vou louvar mais, eu vou parar de me contaminar com o mundo, eu vou me separar, porque nós estamos em guerra. Sabe, se você quer fazer parte dessa guerra, se você quer se alistar para essa pelotão, dessa tropa de elite de Deus, que vai acelerar e vai conquistar coisas extraordinárias, eu quero que você fique de pé onde você está. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos em guerra. Qual que é a parte boa da guerra? A parte boa é que o nosso general é Cristo. Essa é a parte boa. E deixa eu te falar uma coisa, se o nosso general é Cristo, a vitória é certa. A vitória é certa. O que determina então? É o seu posicionamento. Se Deus te chamou para uma posição, para uma função, seja excelente naquilo que você for fazer. Se Deus te deu um cônjuge, seja você um maior investidor na vida do seu cônjuge, com aquilo que você pode. Se Deus te deu uma empresa, seja o melhor empreendedor. Não se acomode com as circunstâncias. Sabe, se Deus te deu uma promessa de ser uma empresa, mas você está com medo, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus lança fora todo medo. O seu dia mal é o medo que está dentro de você. Se Deus falou para você montar uma empresa, que você vai prosperar, mas você olha para o seu salário, e o seu salário é sua segurança, eu vou te falar, esse é o sentimento que você tem. O Senhor ainda não é a sua segurança. Pastor, eu quero experimentar isso. O que eu faço? Confia no Senhor, pede as contas e monta a empresa. Pastor, mas não é tão fácil assim. Eu sei que não é. Ah, não tenho coragem. Tudo bem. Chega uma hora que ele vai fazer o que fez com o Kleber. O Senhor abre as portas da saída, tira. Agora eu tenho que empreender na marra. Pode acontecer isso? Pode. Conheço várias pessoas, inclusive eu. E hoje eu fico pensando, eu recebi essa palavra acho que em 2010, da minha esposa. Minha esposa, a gente estava orando, ela falou, pede as contas. Eu falei, hã? Talvez a história seria outra. Mas não cabe agora chorar pelo leite derramado. O que importa é daqui para frente. Então, primeira coisa, que ficou para trás, ficou. Eu quero ver o seu posicionamento a partir de hoje. Seu posicionamento no seu casamento, seu posicionamento na sua célula, seu posicionamento como você lidar com os recursos financeiros. Não adianta Deus dar e você ignorar.
Então se posicione, porque esse é o ano da aceleração. E Deus fará coisas sobrenaturais aos teus olhos. Se você crer, se você se posicionar, se você entrar nessa guerra e não aceitar mais viver esses dias maus e falar: Senhor, eu vou viver o melhor em cada quadrante da minha vida. Se você tomar posse, se você encher o seu coração de fé nessa noite e falar: eu me aproprio, eu me revisto da armadura do Senhor, e ainda que venha o dia mau, eu vou avançar, eu vou conquistar, porque o que determina a minha vida não é o dia mau, mas o que determina é aquele que está em mim e não as circunstâncias do mundo. Se você crê, você vai viver o teu sobrenatural de uma forma espantosa. Os seus parentes não vão identificar, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, e aí você vai testemunhar e muitos se converterão, porque vão falar: eu também quero viver isso na minha vida. Se você crê, eu queria que você saísse do seu lugar, que eu quero um posicionamento seu a partir de agora. Sai do seu lugar e venha marchando aqui para frente, como se fosse um exército. Ore calaralabassuri, alaralabashiri, calaralabas. Ori calaralabasturi, alaralabashiri, calaralabassuri, alaralabas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo aqui. Esse é um ano de conquista. Esse é um ano de conquista. Se algo tem te desmotivado, se algo tem gerado um desânimo no seu coração, não aceite. Procure ajuda. Ninguém conquista, ninguém avança andando sozinho. Ninguém. Eu falei que o dia mau, mais difícil de identificar, não é o que está externo, mas é o que está interno. Deixa eu te dizer aqui algo que o Senhor tem falado para mim exatamente agora. Tem algumas setas que já entrou no coração de alguns irmãos aqui, que você decidiu andar sozinho, na sua independência e na sua força. E você decidiu não abrir mais o seu coração. Você decidiu viver à mercê das setas que são lançadas na sua mente. E você fala: eu não vou falar mais nada, não adianta nada. Eu vou andar sozinho, não adianta, eu vou orar eu e Deus. Deixa eu te falar, ninguém conquista se não tiver uma equipe por trás. Você não consegue desempenhar algo se você não tiver uma equipe. O casamento não funciona se você for uma equipe com o seu cônjuge. É chegado os dias de você estabelecer uma aliança com a sua liderança, com a sua célula, e sonhar o sonho. Qual que é o sonho do meu líder? É multiplicar essa célula. O que tem a ver multiplicação? Tem a ver com o reino. E você conquistar coisas sobrenaturais. Abra o seu coração, porque Deus fará maravilhas. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. E sabemos que grandes coisas estão por vir. Eu quero liberar a bênção do Senhor. Ainda que venha o dia mau, a tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada família, vai conquistar, vai avançar, vai identificar, e o diabo vai ser envergonhado, e a tua igreja será fortalecida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Sabe, amanhã quando você acordar, eu não sei que hora você acorda, não sei se você já tem um horário no seu despertador fixo para orar, mas eu quero te desafiar. Pastor, eu não consigo orar. Essa é a mentira que está na sua mente. Esse é o dia mau seu. Baixa um pouquinho. Deixa eu falar aqui. Talvez você fale: pastor, eu não consigo orar. Veja, o que é isso aí quando você fala: eu não consigo orar? Esse é o dia mau que está dentro de você e você não consegue identificar. Não sei se você sabe,
Mas lá em Gênesis, Deus nos chamou o quê? Para governar sobre a terra, sobre o céu, sobre os peixes, não foi isso? Então, deixa eu te falar, como você começa acelerando a sua própria vida? Não é a vida do outro, não. Falar, agora eu vou acelerar meu cônjuge. Não, começa acelerando a sua. Se posicionando. Então, coloca 5 minutos antes, 3 minutos antes, 1 minuto antes que seja. Quando lhe tocar, para de apertar o soneca. Tenha domínio próprio. Lê lá Gálatas 5, vai estar falando sobre os frutos do Espírito. Tenha domínio. Tenha domínio. Acorde, se posicione, ore. Não sei orar, fala com o Senhor, fala obrigado por esse dia. Profetiza sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho. Ah, pastor, mas tem um chefe miserável lá na minha... Ore por ele. Ah, mas ele não é crente. Ué, mais um motivo para você orar. Ele me persegue. Ué, se ele te persegue é porque você está incomodando. Porque eu vou te falar. Deixa a sua reputação de lado. Quer avançar? Deixa a sua reputação de lado. Não se importe com o que os outros vão falar a seu respeito. Faça o que você foi chamado para fazer. Para de ser um crente secreto. Abra sua boca. Converta pessoas. Entre na guerra. Abra sua boca e comece a falar. Ah, mas aí meu chefe estava me perseguindo. Deixa eu te falar. E quem disse que você tem que agradar a todos? Jesus foi perseguido e não agradou a todos. Por que você tem que agradar a todos? Isso é reputação. Deixe a reputação de lado. Jesus não tinha reputação. Não se preocupe o que vão falar, porque você está falando do amor de Deus. Aquilo que Deus colocar no seu coração, fale. Nós estamos em guerra. Deixa eu te falar, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Esses dias nós perdemos um líder aí, o Rogério. O irmão Rogério aqui da igreja São Bernardo. Inexplicável, estava bem, não tinha diabetes, foi para o hospital com diabetes, chegou lá, inchou o coração, morreu. Glória a Deus, ele está com o Senhor. Mas e se ele não tivesse o Senhor? O que seria da vida dele? O que será das vidas que não tem o Senhor? O que nós vamos fazer? Sabe, Jesus está voltando, irmãos. Os dias estão sendo acelerados de fato. O que nós vamos fazer? Sabe, nós precisamos sair da inércia. Jesus morreu para nós fazermos a diferença. E eu quero te falar, esse ano você vai fazer a diferença na vida de quem? Quem é que está no seu alvo que você vai fazer a diferença? Comece na sua. Comece na sua primeiro. Faça a diferença na sua. Como é que eu faço? Pastor, eu não orava, agora eu estou orando. Já fez a diferença. Pastor, eu não li a palavra, agora eu estou lendo. Já está fazendo a diferença. Isso vai mudar a sua vida e você vai fazer a diferença em quem está ao seu derredor. Amém, queridos? Eu estou querendo pregar até 5 da manhã, mas nós estamos encerrados. Amém? Quarta-feira, às 8 horas aqui com os líderes. Amém? Aleluia. Então nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.